Hoje nós vamos ver o escalonamento por múltiplas filas com realimentação. O que é isso? O escalonamento nada mais é do que a possibilidade do SO substituir um processo em execução por outro. O escalonamento por múltiplas filas com realimentação se comporta como as filas normal, só que os processos podem trocar de filas durante a sua execução. O que acontece? As filas possuem prioridades. As filas mais altas possuem prioridade maior do que as filas inferiores. Então, quando os processos vão descendo de fila, eles vão diminuindo a prioridade. E o tempo de execução das primeiras filas vai aumentando até chegar na última fila. Ou seja, quanto maior a prioridade, menor o tempo de execução. Digamos que nós teremos aqui 3 processos chegando para ser executados. Processo 1 vermelho, 2 o verde e o 3 o azulzinho. Por ordem de chegada, o processo 1 vai ser executado. Quando der o seu tempo, ele vai diminuir a prioridade e cair para a segunda fila. Agora nós teremos o processo 1 na segunda fila, aguardando a execução, e os processos 2 e 3, que é o verde e o azul, aguardando para serem executados. E eles têm maior prioridade, vão ser executados logo. Então, o verde será executado, processo 2. Quando der o seu tempo, ele vai diminuir a prioridade e cair também para a segunda fila. Agora vai sobrar o processo 3, que é o azulzinho na primeira fila, e o processo 1 vermelhinho e o processo 2 verde vão estar na segunda fila aguardando. Por ordem de chegada, a prioridade é maior para a fila 1. O processo 3 vai ser executado, vai diminuir a prioridade e vai cair para a segunda fila. Na próxima execução, teremos o processo 1 aguardando, o 2 aguardando e o 3 aguardando também na segunda fila. Agora, digamos que chegará um novo processo na primeira fila para ser executado, o processo 4, laranjinha. Ele tem maior prioridade do que a segunda fila, então ele será executado. Quando acabar o seu tempo, ele vai parar, vai diminuir a prioridade e vai descer para a segunda fila. Agora nós teremos todos os processos aguardando na segunda fila para serem executados. E como não chegou ninguém na primeira fila, então a segunda fila pode começar a ser executada. E o processo 1, por ordem de chegada, será executado primeiro. Então, ele é executado. Quando der o seu tempo, ele diminui novamente a prioridade e cai para a última fila. Assim, nós teremos os processos 2, verdinho, o processo 3, azulzinho, e o processo 4, laranjinha, aguardando a execução. O processo vermelho na última fila aguardando. O processo 2 está na fila de maior prioridade, será executado. Quando der o seu tempo, ele diminui a prioridade e vai cair para a última fila. Agora nós teremos os processos 3 e 4 aguardando a execução. E o processo 1 e 2 na última fila aguardando e não serão executados, porque a segunda fila tem maior prioridade. Então o processo 3 é executado, cai para a última fila e diminui sua prioridade. Agora teremos apenas o processo 4, esperando a execução. Os processos 1, 2 e 3 ficam na última fila, aguardando. O processo 4 tem maior prioridade, é executado, diminui a prioridade e cai para a última fila. Agora nós teremos todos os processos na última fila, aguardando por uma fatia de tempo para serem executados. Agora, por ordem de chegada, o processo 1 será executado, já que não chegou ninguém nas filas anteriores. É executado, diminui a prioridade e pode sair da fila porque digamos que ele foi concluído. Então, processo 1 concluído. Agora temos os processos 2, verdinho, o 3, azulzinho e o 4, o laranjinha, aguardando para ser executado. O processo 1 foi concluído. O processo 2 vai ser executado. Agora, digamos que ele foi concluído. Então, temos os processos 1 e 2 concluídos. O tempo foi suficiente para concluir eles. Agora vai sobrar apenas os processos
3, o azulzinho, e o processo 4, o laranjinha, para ser executado. Lembrando que os processos 1 e 2 foram executados. Agora, o processo 3 será executado e digamos que o tempo não foi suficiente para concluir o seu processamento. O que vai acontecer? Ele vai para o final da fila, pois ele está na última fila e não tem como descer. Essa fila tem comportamento circular, vai para lá esperar. Agora sobra apenas o processo 4 e atrás dele o processo azulzinho, o processo 3, né, que foi para trás, eu esqueci de desenhar. Ele não foi concluído ainda, então ele está atrás. O processo 4 é executado, conclui e pode sair da fila. Mas nós temos ainda o processo 3 lá aguardando, que ele não foi concluído. Então, nós teremos esse cenário. Os processos 1, 2 concluídos, processo 3 ainda não. O processo 4 foi concluído e tem lá o processo 3 novamente para ser executado. Então, ele é executado e finalmente é concluído. Então, pessoal, esse é o escalonamento por múltiplas filas com realimentação.